Receba mais uma vez nossa saudação em nome do Príncipe da Paz, Jesus Cristo. Paz seja em sua casa, conforme está em Lucas capítulo 10, verso 5. Agradecemos a você de coração por se inscrever, compartilhar e mandar seus comentários, seus motivos de oração para o nosso canal. Dizer para nós como está chegando aí em sua casa as nossas reuniões, a palavra que vem do coração de Deus para os nossos corações. Continue participando, continue compartilhando, mandando os seus comentários, mandando o seu testemunho, mandando seus motivos de oração e nossa equipe de intercessão continuará se revezando dia e noite, apresentando ao Senhor seus motivos de oração. O projeto Casa de Paz chega exatamente no momento em que estamos mais tempo em casa. Nesta lista, você tem aí no nosso canal uma lista de vídeos sobre esse tema, Casa de Paz. E é o tema da nossa reunião também nesse momento. E nós estamos estudando sobre famílias que tiveram ações de Deus, de Jesus, em sua vida, em sua casa, e procurando aplicar essas lições em nossas vidas, em nossos dias. Cada reunião cita as maravilhas de Deus em uma casa. E o nosso tema de hoje é clamando a Jesus com a fé viva que agrada ao Senhor, baseado na história de um militar romano que comandava um batalhão numa cidade do primeiro mundo, numa cidade do primeiro século, chamada Cafarnaum. Vamos ler a Bíblia em Mateus capítulo 8, versos 5 a 8 e versos 10 e 13. Diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, meu empregado está na minha casa tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou curá-lo, disse Jesus. Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Verso 10 agora. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Verso 13. E Jesus disse ao oficial: Vá para casa, pois será feito conforme você crê. E naquele momento, o empregado do oficial romano foi curado. Certamente o oficial foi para casa e quando chegou em casa, encontrou o empregado completamente restabelecido, completamente saudável e sadio. E o oficial perguntou que horas ele ficou, que horas ele melhorou. E aí falaram mais ou menos a hora e o oficial entendeu que foi exatamente a hora que Jesus disse: Vá para casa e seja feito conforme você crê. Que Deus abençoe esta palavra viva em meu coração, em seu coração, em nossos corações. Nessa semana, conversei com uma pessoa que teve uma doença muito grave, doença muito comum, infelizmente, nos nossos dias, câncer. E no primeiro momento que essa pessoa falou no trabalho com o patrão que estava com esse diagnóstico de câncer, a primeira coisa que o patrão fez foi demitir aquela pessoa. Foi demitida sumariamente. A gente sabe que isso é proibido por lei, mas infelizmente no nosso país e em muitos países a lei não funciona. E essa pessoa está com câncer e desempregada. Tudo indica que este oficial romano era muito cuidadoso com seus empregados. Não era igual esse empregador que demitiu
esse funcionário que contraiu câncer. O oficial romano era cuidadoso com seus empregados, pois o empregado que talvez tenha tido, na época não tinha esse diagnóstico, um derrame cerebral, pois diz no verso 6 que ele estava tão doente que não podia se mexer na cama. Geralmente é essa doença que não deixa a pessoa se mexer. Mas o oficial, o empregador, levou o empregado para a casa dele. Ele diz que o empregado estava doente, não podia se mexer na cama, mas estava em sua casa. Esta atitude certamente agradou a Jesus. Talvez aquele empregado fosse um profissional de qualidades especiais, mas não importa. O oficial cuidava bem do empregado, mesmo enfermo. O oficial e todos em sua casa pareciam estar sofrendo com a doença daquele funcionário. Uma casa que estava precisando da paz de Jesus. Os problemas naquela casa não são diferentes dos problemas em nossas casas hoje. Mesmo que não seja uma enfermidade, mas existem muitos problemas que estão tirando a paz, ou tentando tirar a paz em nossas casas. Este acontecimento está na Bíblia exatamente para servir de exemplo para nós hoje. Se o Senhor Jesus conseguiu atender e resolver o problema que era a raiz da falta da paz naquela casa, o Senhor Jesus também pode resolver as raízes dos problemas que estão impedindo a paz chegar em sua casa. E hoje nós vamos conhecer as atitudes corretas, mais atitudes, para que nós alcancemos essa paz do Senhor em nossa casa. As lições que nós podemos anotar desse texto, em primeiro lugar, eu anotei aqui. Aquele homem buscou a Jesus para resolver os males de sua casa. Certamente, ele era um homem inteligente. Ele certamente deve ter procurado investir o tratamento daquele funcionário de acordo com o conhecimento da medicina daquela época. Em vão. Você tem buscado a Jesus para resolver os males de sua casa? É importante procurar o médico se o mal é uma enfermidade. É importante procurar a justiça se o mal é um problema jurídico. É importante procurar o especialista se o problema é para aquela área especializada. Mas é importantíssimo, indispensável, procurar o médico dos médicos, o rei dos reis, o advogado dos advogados, o juiz dos juízes, o rei de toda a terra. Você tem procurado Jesus para resolver as dificuldades em sua casa? Tem pessoas que se acomodam e não lutam para que os males sejam banidos de sua vida e de sua casa. Havia uma situação na casa daquele oficial romano que ele poderia dizer: é assim mesmo, não tem jeito, é só colocar outro empregado no lugar, todo mundo passa por isso mesmo. Não é assim que nós falamos, as pessoas falam quando passam por situações difíceis. Mas aquele homem não se entregou. Ele procurou Jesus e aproveitou a oportunidade para pedir a coisa principal. Ele não pediu nada para si mesmo. Ele não pediu nada para a sua família, para ninguém da sua família, do seu sangue. Ele pediu para o empregado. Por quem ou pelo que você pediria a Jesus para que haja paz em sua casa? Tudo indica que a doença daquele empregado era o que estava atormentando aquela casa e aquela família. Certamente havia outras carências, outras necessidades, mas o oficial foi exatamente na raiz do problema. E o Senhor Jesus prontamente atendeu. Segunda lição que nós anotamos: Jesus está pronto a resolver o mal que está tirando a paz de sua casa. Sim, é claro. O Senhor Jesus não tem prazer no sofrimento de ninguém.
E ele está pronto a resolver. O verso 7 diz assim, diz Jesus, eu irei e vou curá-lo agora. Em Tiago 4,3 diz assim a palavra de Deus, pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para gastar em nossos deleites. Muitas vezes as pessoas ficam procurando Jesus não pelo problema principal, mas pelos problemas periféricos. Ficam procurando Jesus por assuntos até banais e não vão no problema principal em sua casa. Não apresentam ao Senhor Jesus o assunto que realmente é a raiz do problema. A lição de hoje, a reflexão de hoje, nos leva a pensar que aquele oficial romano, ele aproveitou o encontro com Jesus para resolver a raiz do problema que estava causando todo o tormento na vida dele, na casa dele. E quando tudo foi resolvido, ele diz assim, o resto agora eu posso resolver. E realmente, o Senhor Jesus, a nossa parte, ele diz, faça. A pedra que nós devemos tirar, ele deixa por nossa conta. Agora, o problema principal, só ele pode resolver. Pregador Spurgeon, um dos maiores pregadores do mundo, disse, tenho pregado o Evangelho de Cristo por muitos anos e jamais conheci alguém que tenha confiado em Cristo e pedido perdão pelos seus pecados e ele o tenha lançado fora. Que maravilha! Nunca me encontrei com um só homem que tivesse sido recusado por Jesus. Tenho conversado com mulheres às quais ele restituiu a pureza primitiva. Tenho conversado com ex-alcoólatras a quem ele livrou de hábitos horríveis. Sempre ouço a mesma história. Busquei ao Senhor e ele me ouviu, dizia Spurgeon. Esse é o problema principal. Essa é a busca principal. Esta é a solução principal que nós precisamos quando nós nos dirigirmos ao Senhor. Devemos aproveitar a oportunidade para arrancar a raiz do problema. Terceira e última lição que nós queremos apresentar a você desse texto que lemos é que o oficial romano usou a fé que agrada a Deus. Tudo indica que existe uma fé que não agrada a Deus. Aliás, não é nem fé, nem se pode chamar de fé quando a pessoa diz que tem fé, mas não agrada a Deus. Porque Hebreus 11,6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas tem muita gente que diz que tem fé, mas essa fé não está agradando a Deus. Então, qual é a fé que agrada a Deus? Quais são as características da fé que agrada a Deus? Primeiro, a fé em Deus Todo-Poderoso. Sim, a fé tem que ser em Deus Todo-Poderoso. Em Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E na virtude do Espírito Santo que vem sobre nós. A fé tem que ter uma direção. A direção é a Trindade. Sem precisarmos ver. Nós não podemos ver a Deus, não podemos ver Jesus, nem o Espírito Santo. Mas a fé, ela faz com que nós creiamos em Deus. Creiamos em Jesus Cristo. Creiamos no Espírito Santo. E em João 20, 29, diz o Senhor Jesus, bem-aventurados os que não viram e creram. A segunda característica da fé que agrada a Deus é a fé com obras. Aquele oficial romano, ele não demitiu o seu empregado quando o empregado adoeceu. Ele o levou para a sua casa. Isso é obra. Isso faz parte das obras. Ele tinha a família, aquele empregado também tinha família. Imagine só ele, chefe de família, não podia mais trabalhar. A esposa naquela época não tinha pensão, não tinha nenhum plano de previdência e ela também não podia trabalhar. Iam passar fome. A esposa e os filhos daquele empregado. E o próprio empregado, que não podia se mexer na cama. O empregador, o patrão, o levou para casa. Não disse se ele tinha família. Se tinha família,
certamente o patrão acolheu também a família daquele empregado. E aquele patrão não desistiu de procurar socorro para aquele empregado. Mesmo que os especialistas da época, os médicos da época dissessem, olha, não tem mais jeito para este homem se mexer na cama. É esperar a morte chegar. Mas aquele oficial, ele andou procurando ajuda. E quando ele soube de Jesus, ele procurou Jesus. E disse, Jesus, o meu empregado está muito doente. Eu creio que o Senhor pode curá-lo. Isto faz parte das obras. A fé tem que ter obras. Tiago diz que a fé sem as obras é morta. É, meu irmão, é verdade. Então, nós precisamos, para que a nossa fé seja recompensada pelo Senhor, porque ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardoador significa recompensador. Deus recompensa aquele que busca a ele, aquela pessoa que busca a ele com fé e com obras. Não é só a fé. Sem as obras, a fé é morta. Também não é pelas obras, porque pela graça sois salvos. Aí é Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas é uma coisa atrelada à outra. Uma coisa que é independente da outra. A fé e as obras juntos. O oficial romano, ele trouxe tudo isso para Jesus e por isso agradou a Jesus e Jesus o abençoou. Terceira característica da fé é a fé incondicional, sem medir as circunstâncias e sem medo de errar. Eu fico maravilhado com aquele oficial romano quando ele diz assim, Jesus, o meu empregado está horrivelmente doente, não pode se mexer na cama e eu creio que se o senhor falar uma palavra aqui onde o senhor está, o senhor nem precisa ir lá em casa. Mas aqui onde o senhor está, se o senhor falar uma palavra, eu creio que o meu empregado vai ser curado. Jesus disse, eu nunca vi tanta fé. Esse realmente tem muita fé. E Jesus disse, então seja feito conforme a tua fé. Jesus nem disse assim, então seja curado. Ele disse, seja feito conforme a sua fé. E aquele homem creu. Ele disse, Jesus, só isso? Jesus, o senhor não falou que o meu empregado está curado? Porque ele disse, ele concebeu dentro de si a fé. E Jesus disse, seja feito conforme a sua fé. E naquela hora o empregado foi curado. Essa é a fé incondicional. Essa é a fé sem medir as circunstâncias. É a fé sem medo de errar. Eu não tenho medo de errar na minha fé. Se alguém disser que eu estou errado em confiar em Jesus, eu não vou vacilar. Eu não vou ficar igual a onda do mar, que vai e vem. Eu não vou deixar que nada abale a minha confiança, a minha fé em Jesus, no poder do Senhor Jesus. Jesus falou para um outro homem, agora chamado Jairo, em Lucas 8,50. Não temas, Jairo, crê somente. Não temas, creia somente. Então, a fé que não teme, a fé que nada abala, que nada diminui a intensidade dela, a fé que está sempre em alta, sempre em plenitude. Nada questiona a minha fé no Senhor. Essa é a fé que não mede circunstâncias, que não tem medo de errar. E realmente aquele homem não errou. Ele teve a bênção do Senhor na vida dele e na casa dele. Eu quero encerrar contando a história de uma família que vivia, uma família muito pobre, que vivia numa cabana lá na Suíça. E eles viviam uma vida com muitas dificuldades e viviam numa encosta de uma montanha. E vocês sabem que lá na Suíça a neve é muito intensa
e também tem as avalanches nas montanhas. E eles não tinham condições de morar em um local de planície, moravam numa cabana na encosta de uma montanha, e o perigo muito grande o tempo todo de avalanche que poderia vir sobre todos eles. Contudo, eles eram muito felizes, louvavam ao Senhor, faziam um culto doméstico, uma família feliz. Todos confiavam em Deus. Mas, certo dia, uma avalanche de neve cobriu a cabana e sepultou toda a família, os pais e as crianças. Eles estavam perto um do outro, num cômodo da cabana, e naquele ponto da cabana, naquele canto da cabana, a neve não cobriu. Então eles conseguiram ficar num canto da cabana, mas tudo coberto, e ali eles tiveram que esperar tudo escuro, e o desespero, né, poderia tomar conta, o medo, mas eles ficaram perto um do outro, presos em um lado do cômodo, que a neve não cobriu, e em vez de se deixarem dominar pelo medo e desespero, eles oravam e cantavam louvores a Deus, que viesse ajudá-los e livrá-los, se fosse da sua vontade. Passou um dia, nada. 2 dias, 3 dias, as forças já estavam começando a diminuir. 4 dias. No 5º dia, eles viram uma luz no alto. E as crianças gritaram: "Uma luz, papai! Uma luz, mamãe!" Vieram os especialistas, os que estavam cavando, as pessoas que estavam procurando para libertá-los. Os bravos profissionais suíços cavaram dia e noite. Que emoção! Todos da família foram salvos. Para garantir a paz e a segurança física e espiritual de nossa família, precisamos abrir nosso coração para Jesus com a fé que agrada a Deus. Certamente, aquela família agradava a Deus. Eles serviam ao Senhor e, por isso, aprove ao Senhor proteger aquela família daquela avalanche e da morte naquele momento. Você quer lutar e vencer os males que têm ameaçado a sua vida, a sua casa, a sua família? Tenho certeza que sim. Então vamos orar para que esta palavra, para que esta promessa, esta palavra de paz se cumpra em sua vida. Reúna sua família agora, seus queridos. Faça a lista de situações que estão tirando a sua paz, a paz na sua casa. Procure discernimento para ir direto à raiz do problema e orar para que seja extirpado, para que seja expulso o mal pela raiz do problema. Deem as mãos aí vocês na sua casa, na sua família e oremos ao Senhor. Vamos juntos? Curve sua cabeça, feche seus olhos se você puder. Diga assim: Senhor Deus, em nome de seu Filho amado Jesus Cristo, eu quero apresentar ao Senhor a situação que está trazendo muito sofrimento nesta casa. E eu creio que uma palavra com a sua autoridade vai resolver, para que a paz do Senhor chegue agora em minha vida e em minha casa. Eu oro a Deus Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome poderoso do Príncipe da Paz, Jesus Cristo, oramos. E todos digam amém. Estamos chegando ao final da nossa reunião de hoje. Agradecemos a você, sua participação mais uma vez. Você está inscrito em nosso canal. Mande para alguém que você sabe que ainda não se inscreveu e peça que se inscreva também. É muito importante. Quanto mais pessoas participando,
melhor para o reino de Deus, melhor para toda essa bênção que está acontecendo na minha vida e também em sua vida. Está abençoando você? Então mande para alguém. Faça seus comentários, mande seus motivos de oração, continue participando das nossas reuniões. Na terça-feira, depois de amanhã, tem reunião ao vivo com a missionária Eneida, às 19 horas. Não perca. Quase de 2 em 2 dias tem uma reunião nova. Não deixe para ver depois, veja na hora. Reunião ao vivo, veja na hora. Se você puder ver na hora, faça todo o possível, se programe para que você veja na hora que a reunião estiver acontecendo, mandar ali seu comentário, mandar a sua participação, seus motivos de oração, seu nome. É uma alegria muito grande para nós sabermos que você está juntinho de nós. Estamos distantes socialmente, mas não estamos isolados. Gostei muito dessa frase, falada por um amigo meu, que é o nosso ministro de música da PIB do Rio. Eu vou dar o nome aqui do autor da frase. Então, muito importante essa frase. E nosso ministro Eduardo Transkovsky. Então, estamos em tempos de distanciamento social, sim, mas não estamos isolados. Então, a participação na hora da reunião ao vivo é muito importante para mim, para todos nós, para a missionária Eneida e para você também. As reuniões gravadas, você pode ver também, deve ver na hora, que são os horários dos nossos cultos regulares em nossa igreja. Nós queremos agradecer a Deus por mais essa reunião, agradecer a nossa equipe técnica, que é composta de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e Rogério Sampaio, porque ele está sozinho aqui nessa bênção, operando todo nosso equipamento e também nos dirigindo nessa programação. Nós agradecemos a você, Rogério, e também a sua família, e pedimos uma bênção especial do Senhor para a sua vida. Agradecemos a nossa congregação Batista Missionária, a nossa igreja mantenedora, PIB do Rio, e a você que está participando agora, que está aí acompanhando, compartilhando, comentando as nossas reuniões. Então, mande para mais pessoas a reunião de hoje. E daqui a 2 dias, a nossa reunião ao vivo. Aguardamos, esperamos você novamente ao vivo, juntamente conosco. Um abraço de longe, nosso aqui, da nossa congregação, para você, e uma bênção do Senhor para a sua vida nesse momento. Curve sua cabeça, abra seu coração e receba a bênção do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, não deixa nenhuma pessoa encerrar essa reunião sem receber uma bênção especial do Senhor. O Senhor é o Deus rico em bênçãos. Eu não sei qual a bênção que essa pessoa precisa, mas o Senhor sabe. E o Senhor tem no seu depósito de bênçãos a bênção especial, específica, que essa família, que esse amigo, essa amiga está precisando nesse momento. Manda agora, Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, nós oramos. E todos digam amém. Agradecemos mais uma vez a você por sua participação e até a nossa próxima reunião. E que Deus continue te abençoando e nos abençoando. Amém.